Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de junho de 2013, verbete número 2688, 4 páginas, 48 logias e 9 máximos. O nosso tema de hoje é aporte de autoconfiança e a especialidade é a autopesquisologia. E o nosso verbetógrafo é o professor Elmar Andrade. Bom, na definologia, nós temos que o aporte de autoconfiança é todo e qualquer subsídio recebido pela intercessão de consciência amparadora em prol de consim, homem ou mulher, objetivando a emersão de atributos conscienciais traforistas, fortalecedores da autossegurança e basilares na efetivação da programação existencial. A flexibilidade autopensênica na obtenção dos meios para alcançar o fim almejado. Na fatologia, nós temos a banalização dos aportes recebidos, dificultando a aquisição da autoconfiança, o aporte de autoconfiança favorecendo ações evolutivas, a ampliação da lucidez propiciando a viragem evolutiva. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a autovivência do arco voltaico crânio-chacral, a leitura energética precisa, a gratidão extrafísica, a projeção esclarecedora, a sinalética confirmadora da presença de amparo extrafísico na prática da TENEP, entre outros itens. Na remissologia, eu chamo a atenção para 5 itens, dentre os 10 apresentados. Então, nós temos a amparabilidade, a antivitimologia, a autopesquisologia, a autovivência hiperagudizada e momento da mega decisão. Na frase enfática, o aporte de autoconfiança é fundamental para o êxito nas autopesquisas e recins ainda necessárias em prol do autodesenvolvimento do epicentrismo consciencial pela consim proexista. E na questionologia, como encara você os aportes de autoconfiança recebidos até o momento? Quais proveitos evolutivos vem obtendo? Na bibliografia específica, nós temos, então, 4 itens relativos ao tema exposto, tá certo? Bom, na mega-análise, dentre os 20 itens propostos pelo professor João Paulo, nós temos mérito, melhoria, benesse, conquista, coragem, reciclagem, impulsão, ampliação, assertividade, oportunidade, evolucio-pensenidade, autossuficiência, autossegurança, autodeterminação, autodesenvolvimento, posicionamento, recebimento, amparologia, paradireitologia e autodeterminologia. Eu queria, antes de passar a palavra e as perguntas ao professor Elmar, eu gostaria de fazer uma atualização no dia de hoje. Para quem ainda não sabe, a gente tem repetido esse aviso, Ele já consta no site das tertúlias, mas é importante reiterar a condição do professor Valdo. Ele está muito bem de saúde, está trabalhando de modo muito produtivo e ele está ausente, a partir desde o dia 12, ele não mais vai proferir essa tertúlia na parte da tarde, mas ele continua totalmente calibrado nas outras atividades dele, a exemplo da mini tertúlias diárias que acontecem aqui no CAEC. Ele também está mantendo essas tertúlias diárias, que não são transmitidas online, mas é aberta, é uma atividade aberta ao público que queira vir aqui em Foz. Acontece diariamente de domingo a sexta. Outra atividade também que ele continua participando é o ciclo mental somático, aos sábados, que também vai ocorrer, todos os eventos,
tanto a mini tertúlia quanto o círculo, eles ocorrem de 9 às 11 horas da manhã aqui no tertuliário, tá certo? Então, estão todos convidados. E também, por falar em professor Valdo, eu queria fazer uma atualização novíssima de hoje de manhã em relação ao título do livro que ele está escrevendo. Como eu falei aqui ontem, né, ele já vem comentando sobre o dicionário de ortopensatas, né, verponológicas. Então, hoje ele comentou conosco que ele teve uma sugestão das consciências amparadoras para alterar o título do livro, de modo a deixá-lo assim mais didático, mais fácil de ser compreendido. Então, agora passa a ser, ao invés de dicionário de ortopensatas verponológicas, passa a se chamar léxico das ortopensatas. Ficou mais direto, mais preciso, mais conciso. Obviamente, ele acatou a sugestão dos amparadores, né? Para quem não sabe, esse título, então, é da considerada obra-prima do professor Valdo, né? Ele tem conversado bastante sobre isso. E, segundo os amparadores, então, esse título não correspondia ao título anterior, exatamente ao nível do conteúdo que ele estava se propondo, né? Com isso, eles acham que fica mais fácil, fica facilitada a compreensão do que é a obra em si. E também, para quem não sabe, léxico é uma sinonímia de dicionário. Mas é interessante que é uma palavra mais diferente e ela dá o peso de alguma coisa de mais polimatia, né? Mais erudição, para o que é o peso dessa obra que ele está escrevendo. Tá certo? Bom, então, vamos às perguntas, professor Elmar. Eu gostaria também de, antes de fazer a primeira, só de lembrar aqui em relação à sua participação, né, sua mini biografia. Professor Elmar, então, ele é professor universitário, graduado em administração, pós-graduado em gestão, especialista em logística empresarial. É brasileiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, minerada aí, presente, voluntário da Conscienciologia desde fevereiro de 1996 e docente em Conscienciologia desde maio de 1998 e você é voluntário do IPC, não é isso, atualmente? É, voluntário do IPC. Tá certo. E Conscius. E da Conscius. Ah, ótimo, muito bom. Então, vamos lá. Como? Sim, sim. Ele é neoverbetógrafo, obrigada, claro. É seu primeiro verbete, né, professor? Isso, é o primeiro. Muito bem. Vamos lá, então. Tem uma pergunta. Ao verbetógrafo, professor Elmar, na definologia, ele está fazendo uma sugestão para você, viu? O que você acha? Ele sugere a colocação do termo extrafísica após consciência amparadora, de modo a diferenciá-la da consciência amparadora intrafísica. Na realidade, eu quis exatamente não fazer isso. Né? Num primeiro momento, eu até tinha deixado dessa forma, como foi sugerido. Mas eu achei que seria limitar a definição. Porque esse verbete ele é mais vivencial. Né? Ele não é tão conceitual, ele é mais vivencial. E na minha experiência, eu posso dizer que eu já tive muitos aportes de consciência. Nesse sentido até da própria convivência com determinadas pessoas. Num dos momentos eu coloco da consciência exemplarista, né, que de certa maneira me deu muito aporte de entender determinadas situações, de ter uma visão de como resolver determinadas situações, ou mesmo de ampliar a cosmovisão frente a algumas situações. Que essa pessoa, por exemplo, fazia muito bem, ou outras pessoas, né, não é apenas uma. Isso eu entendo isso como um aporte, isso me deu confiança. Falei, olha, é possível ser dessa forma, né? Então, eu deixei dessa forma, entendendo que seria melhor. Apesar do verbete dar um direcionamento maior, uma ênfase maior para o amparo extrafísico. Né? Ele está mais tendencioso para essa linha. Mas não é só isso. Tá? Certo. Eu acho interessante até que você definindo dessa maneira, você chama atenção para a necessidade, a importância da gente valorizar os aportes dos pares, né? De quem está no entorno, né? Das consciências, enfim. Normalmente, quando quem está mais próximo, a gente tende a banalizar. Né?
E geralmente, não só geralmente, mas muitas das vezes, são as pessoas, são as consciências que mais te dão aporte. Mas como é tão natural, e ali aquilo está acontecendo de uma maneira tão frequente, que é uma banalização às vezes, você nem reconhece às vezes os aportes que você recebeu dessas consciências. Né? Então tem que destacar isso sim. Certo. Muito bom. Na fatologia, justamente tem a ver com essa sua colocação. Na fatologia, na página 1, primeira linha, ele pergunta: por que ocorre a banalização dos aportes recebidos, dificultando a aquisição da autoconfiança? Ocorre porque costumamos não valorizar o que temos, só passando a valorizar quando perdemos nossas conquistas? Isso tem razão. Eu acho que essa visão está correta, né? Mas eu acho que existem outras questões que são um pouco de leniência da pessoa, né? Nós aqui, principalmente na Cognópolis, estou falando mais de mim, né? Temos muitos aportes. Assim, nós estamos num fluxo, né? A impressão que eu tenho é um fluxo muito grande de realizações aqui e de reciclagens. Então, a pessoa que é mais predisposta, a pessoa que está conectada, que ela está mais disponível para esse tipo de relação, de conexão, ela vai ter muito aporte. Só que muitas vezes os amparadores nos veem de uma maneira diferenciada do que a gente se vê, né? Eu acho que eles veem muito mais valor em nós do que muitas vezes nós temos a nosso respeito. Então os aportes vêm e muitas vezes você ou banaliza porque está acontecendo com uma certa frequência, como foi colocado, ou muitas vezes porque você acha que vai continuar acontecendo. Isso é muito fato, está acontecendo, sempre essa situação vai permanecer, ela vai ser constante. E não é bem assim, né? Então, então a gente tem que valorizar muito o momento, por isso que eu coloco esse tema dentro da autopesquisologia. Pesquisar quais foram os momentos que esses aportes aconteceram. Qual situação que estava presente, qual era o contexto, para a gente ter mais cosmovisão de utilizar esses aportes e entender do porquê que ele veio para você, né? Especificamente naquele momento, né? Certo. Tem uma outra pergunta aqui na fatologia também, página 1, na última linha. Todos nós temos a oportunidade de convívio com pessoa exemplarista, marcante, que é o professor Valdo Vieira. De que maneira esse aporte inavaliável impactou a sua autoconfiança, inclusive na execução desse verbete? Olha, aí é até complexo falar disso, porque a partir do contato com o professor Valdo, vamos dizer assim, a vida mudou totalmente, né? Houve um redirecionamento total. Eu conheci o professor Valdo em Belo Horizonte numa palestra, isso em 94, né? Já tem bastante tempo, 18 anos, né? E a partir dessa palestra, eu entendi que ele criou uma situação, né? Ele até me chamou a atenção na palestra, assim, falou algumas coisas para mim, me chamou a atenção para algo que me tirou da casinha, vamos dizer assim, né? E aí, a partir desse momento, eu passei a pesquisar mais a proposta conscienciológica, e isso foi num crescendo constante, né? Que chegou nesse momento aqui do verbete, por exemplo, é uma situação desse tipo, né? O estar em Foz do Iguaçu é uma consequência disso, né? Ter me tornado professor de conscienciologia é uma consequência disso, né? Ter dado uma ênfase maior à pesquisa, às reciclagens, né? De escolher técnicas evolutivas, é uma consequência desse aporte, né? Que provavelmente, se não tivesse acontecido esse encontro, eu não sei como seria o direcionamento da minha vida intrafísica, né? Então, foi um divisor de águas, né? Por tudo que veio a partir desse momento, né? Desse encontro. Certo. Ao verbetógrafo, por favor, em fatologia, na quinta linha, você poderia ampliar a liderança melhor exercida pelo patrocínio da hiperacuidade? Sim. Esse aspecto da liderança, ele me chama a atenção porque, em alguns momentos, assim, na minha história pessoal, eu tive que exercer essa liderança de uma maneira mais efetiva, vamos dizer assim, né? E foi por escolha pessoal, né? Situações que foram acontecendo, algumas ligadas à conscienciologia mesmo, né? Coordenação de centro educacional, situações grupais, onde essa liderança foi exercida de uma maneira mais efetiva. E o que eu percebi é que quando você está mais conectado com o objetivo dessa liderança, não é a liderança só no sentido de ser líder, né? Mas quando você está mais conectado, a intenção é adequada,
você quer o melhor para todo mundo, para o melhor para todos realmente, isso permite que você tenha essa hiperacuidade. Assim, eu sinto que o que eu senti é que nesse momento houve uma maior proximidade do amparo e uma maior possibilidade deles de se mostrar situações e ampliar a minha percepção para as tomadas de decisão, né? Situações que provavelmente, numa situação padrão, talvez eu não tivesse. Então foi um aporte de acuidade, né? Que me permitiu ver situações, clareza para tomar decisões, né? E aí entra a autoconfiança, né? Porque quando você tem essa visão mais ampliada, você se sente mais à vontade, com mais confiança para não titubear na tomada de decisão, né, que você vai tomar. Então, eu achei importante destacar isso. E a gente percebe que várias pessoas, né, que estão em momentos, em papéis de liderança, dentro da própria conscienciologia, da proposta de implantação da conscienciologia, eu acredito que tenham essas situações. São as extrapolações, as ampliações, a cosmovisão, né, aquela intuição da melhor decisão, do que falar, do que não falar, a hora de se posicionar, de não se posicionar. Tudo isso vai não crescendo, né? Que eu entendo que é essa hiperacuidade. Tá certo. Tem uma outra pergunta ao verbetógrafo. Em teoriologia, na página 2, né? Teoriologia, tá. Ele pergunta, ele pede que você disserte, na primeira linha, teoriologia, que você disserte sobre a teoria da existência humana atual valer 15 vidas intrafísicas pregressas. Pregressas, né? No livro do professor Valdo, da Manual do ProEx, ele comenta em 10, né? Assim, olha, se você realmente se propor usar as técnicas evolutivas, que estão à nossa disposição, você investir nas reciclagens e implementar essas técnicas, ele coloca que uma vida intrafísica nesse atual momento nosso corresponderia a 10 vidas anteriores, né, assim, em termos de resultado, né, dentro do próprio processo de evolução da consciência. Você sairia dessa vida com um cabedal, assim, com um aporte evolutivo muito maior do que nas vidas anteriores. E mais recentemente, algumas terturas eu vi ele puxar para 15, né? E eu entendo que é isso mesmo. Um exemplo, né? Quando eu cheguei a Foz, tem 3 anos que eu moro aqui em Foz, aí eu encontrei com uma antiga voluntária de Belo Horizonte, né? Que era colega nossa lá em Belo Horizonte. Ela pegou, assim, do mais, ela falou assim, ó, eu tenho a sensação que eu já ressomei e várias vezes aqui em Foz do Iguaçu. O número de reciclagens que ela fez e possivelmente ela não teria feito em outro contexto. E no momento eu acho que me surpreendeu a ênfase que ela deu para isso. Num segundo momento, agora já com um pouco mais de vivência aqui na Cosmonópolis, não é só aqui, lógico, né, mas eu estou dando uma coisa mais vivencial, eu percebo isso também, que parece que nesses últimos 3 anos estando aqui, eu tenho a sensação que eu já tive algumas ressomas e dessomas, então, assim, porque o processo de reciclagem ele vai se intensificando de tal maneira que te permite colocar essa questão, sim. Então, eu concordo com essa afirmação. Uma pessoa mais ligada nisso, assim, se ela realmente dá importância à evolução, ela prioriza, né, ela enfatiza o aspecto assistencial, ela pode transformar uma vida atual dela, no contexto atual, em rendimento evolutivo do que ela teria há várias vidas, o somatório de várias vidas anteriores, né? É a questão da desperticidade, né, da evoluciologia, né? Como você colocou, a própria velocidade com que a as velocidade. coisas Por isso que o aporte, né? Por isso que eu acho que o aporte, às vezes, no meu caso, quando eu analiso isso, eu acho, por que o mar precisa de aporte? Por que ele precisou de aporte? Muitas vezes é a velocidade. A velocidade com que as coisas acontecem, às vezes eu não dou conta de acompanhar. Assim, o que tem de proposta? O que tem de disponibilidade para acontecer, se você vai nesse fluxo, às vezes é tão rápido que eu falei, cara, eu não tenho pernas para andar nesse ritmo. Assim, eu pelo menos acho que não tenho, né? Então, às vezes, o amparo vem te dar um aporte no sentido de autoconfiança, para você perceber que pode, entendeu? Que você tem essa competência, assim. Basta você ter essa disponibilidade. Nesse sentido. Ao verbetógrafo, em antagonismologia, na página 2, primeira linha. Antagonismologia. Ela pergunta:
sobre o antagonismo consciência amplificada, consciência reprimida. Você pode explanar? Sim. Não tem nada mais interessante para mostrar o seu nível de repressão, o seu nível de condicionamento, a partir do momento que você tem uma vivência de extrapolação ou algo que amplia a sua condição momentânea, né? Quando você retorna à sua condição normal, você vê o quanto você precisa trabalhar em recintos para se manter naquela condição que foi extrapolada inicialmente, ou mesmo que foi te mostrada, né? É usado, né, uma brincadeira que a gente faz, que é da Cinderela, da carruagem, né? Que chega uma determinada hora que dá meia-noite, a carruagem vira uma abóbora, né? Toda aquela ênfase, toda aquela pompa acabou. Eu acho que isso acontece nesse processo. Então, às vezes você tem as vivências de ampliação, né? Você entende como você poderia estar funcionando, o rendimento que você poderia ter se tivesse aquela condição permanente, e ao mesmo tempo você faz o cotejo com a sua condição de repressão em algumas situações, né? Aí fica evidente, fica claro os pontos que você precisa trabalhar na sua consciencialidade, na sua intraconsciencialidade, para que essa repressão deixe de existir, né? E no meu caso especial, eu acho que eu tive uma criação, uma formação repressora, de família, grupo. E tendo assim, algumas vivências anteriores, assim, possivelmente de vidas anteriores, foram em contextos também que, se por um lado permitiam certas ampliações, também por outros foi um processo de repressão, processos religiosos, né, processos dogmáticos, que eu sei que eu já tive uma vivência nessa área. Então isso reprime muito a consciência. Você passa a pensar de uma maneira muito restrita, né? Você vai estar a um determinado ponto, e a ampliação permite você romper essas condições. Você aí fica mais livre, né? É um processo mais de liberdade consciencial para a sua manifestação. Certo. Tem uma outra pergunta interessante, é a mesma pergunta feita ainda há pouco, mas de outro verbetógrafo, de outro teletertuliano. Acho que é interessante, se você puder explanar novamente alguma coisa. Na Fatologia, quinta linha, ele pede que você aborde a questão da liderança, melhor exercida pelo patrocínio da hiperacuidade. Da hiperacuidade. Você falou ainda há pouco alguma coisa, né? Sim. Comenta mais um pouco para ele, eu vou dar alguns exemplos assim, que talvez ajudem, né, a entender melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, quando eu estava em BH, ainda em Belo Horizonte, eu coordenei o Centro Educacional em Belo Horizonte por 3 anos, né? Eu e a professora Maria Ana, né? Era uma dupla nessa coordenação. Então, mas o que acontecia? Quando eu entrava, às vezes, geralmente eu saía do trabalho e ia para o IPC à noite, né, que era o processo da coordenação, então tinha uma frequência grande à noite. Quando eu entrava no IPC, de alguma maneira, eu já tinha como com a informação do que estava acontecendo, qual era o contexto que estava acontecendo naquele dia, o que teria que ser tratado, o que teria que ser abordado. Assim, surgia, era uma intuição. E isso me permitia ir mais direto, né, nas questões, sem perda de tempo. Então, havia um rendimento maior nessa situação. Ou então, por exemplo, às vezes você vai conversar com uma pessoa, um voluntário, né, uma situação qualquer que está acontecendo, ao conversar com ele, ele está te falando alguma coisa, né, ele está te dando uma informação. Mas, ao mesmo tempo, você está percebendo que o que ele está falando não está condizente com o processo energético que está envolvido naquela fala. Aí você vai ampliar aquilo mais, você percebe que não é bem aquilo. Nem ele mesmo, às vezes, está percebendo que não é aquilo. Então, isso te dá uma possibilidade de uma intervenção mais assistencial, mais correta, né, para que aquele quadro se resolva ou se amplie, se for um processo mais saudável, né, para que ele se amplie. Então, isso que eu estou chamando dessa hiperacuidade estendida, essa liderança. Não é um processo só intrafísico, assim, não é só aquela liderança de decisão de uma maneira muito monovisão, vamos dizer assim, algo que te permite usar os seus atributos mentais somáticos, entra mais na questão dos fenômenos, né, da intuição, na própria prática da tenepsis, para quem é tenepsista, isso se amplia. Talvez um dos períodos mais assim que a minha tenepsis foi ativa, que eu posso dizer assim, que eu até achava, nossa, desse jeito eu acho que eu vou entender rapidamente o que vem a ser a desperticidade. Foi nesses períodos onde você, por exercer a liderança, e a liderança ela está envolvida, né, com um processo com muito mais pessoas, então, logicamente, que todo o processo assistencial, de certa maneira, reverbera em você
e você passa a ser um epicentro desse processo, né? Então isso te dá uma acuidade, uma certeza, uma segurança, até dessa conexão mais próxima com o amparo de função, né? Do trabalho que tem que ser realizado ali naquele contexto, que te dá uma segurança muito grande. Você fica mais coeso assim, nas situações. E também, fazendo o outro ponto, o outro contraponto, você vê as suas fissuras, né? Nem tudo é tudo mar de rosas. Você também vê as suas fissuras, as suas dificuldades, onde que você precisa melhorar. Fica tudo muito evidenciado, né? Onde você está falhando, de uma maneira muito ostensiva. Sabe, assim, fica quase insuportável. Você fica até muito crítico com você, porque fica tudo claro, assim, evidente, os pontos que não estão corretos, os pontos que você tem que trabalhar, até mesmo pelo retorno que você vai tendo do seu trabalho e das críticas, das heterocríticas que você vai recebendo das pessoas que estão, de certa maneira, sendo lideradas, né? Vamos colocar dessa forma. Obrigada. Na página... Pois não? Pode falar. Na página 3, na sindromologia, o último item. Você poderia comentar a síndrome da bússola consciencial danificada? Sim. Essa síndrome, eu digo assim, quando você não consegue identificar muito qual é o seu foco. O que eu quero dizer com isso? A conscienciologia te oferece muitas oportunidades de pesquisa e de área de trabalho, né? E até de autoexperimentação. Só que cada um de nós tem um temperamento, tem ali a sua linha, tem o seu ponto mais crucial, que é aquele no qual, em tese, você teria que estar se envolvendo mais, né? É aquele do megafoco. O Elmar, o professor Elmar, onde que ele teria que estar atuando mais? Qual que é o megafoco dele? Onde que ele poderia render mais? O que é importante para ele dentro do processo evolutivo? E às vezes eu ainda tenho essa dificuldade de, às vezes, identificar claramente qual é essa direção com maior cuidado, que eu quero dizer, né? Algumas coisas vão se tornando evidentes, né, no decorrer do próprio trabalho que a gente vai realizando. Mas quanto mais você mexe, quanto mais você se pesquisa, mais você se recicla, mais perguntas você começa a se fazer e outras questões começam a aparecer. E você começa a se questionar, será que é por aqui ou por aqui? Né? Então, essa bússola quebrada ou deformada nesse sentido. De você não ter muita aquela clareza, apesar de que, no geral, você pode até ter a percepção que está indo correto. O rumo está certo. Agora, dentro desse rumo, tem as áreas específicas, né? A sua especialidade, vamos colocar dessa maneira. Qual que é a sua especialidade dentro desse trabalho? É isso aí. Pois não. A patologia? Uhum. Isso, eu coloquei essa situação, ocorreu muito aqui em Foz do Iguaçu. Que logo quando eu me mudei para Foz do Iguaçu, havia uma certa insegurança de, e aí, eu estou mudando para essa cidade, tem muita coisa interessante, mas aí, como é que eu vou sobreviver nessa cidade? Qual que vai ser a minha atividade profissional? O que eu vou fazer? Quando eu estava em Belo Horizonte, eu tinha uma impressão bem equivocada do que era a cidade, do ponto de vista profissional. E assim então, eu tinha uma insegurança profissional na minha manutenção aqui. E quando eu cheguei a Foz, várias sincronicidades foram acontecendo, que foram me colocando em contato com determinadas pessoas, que as coisas foram acontecendo. Então, assim, de certa maneira, o que eu senti é que eu fui muito amparado aqui nessa cidade, aqui na Cognópolis. Eu tive encontros que eu não esperava com pessoas, que essas pessoas me indicavam outras pessoas, de uma maneira muito sincrônica, muito tranquila, assim, você vai numa reunião, encontra com uma pessoa, essa pessoa te pede seu currículo, aí depois você vai num outro local, a pessoa... Uma coisa que aconteceu muito interessante, até dar como exemplo, eu comecei a dar aula aqui numa faculdade. Aí um professor chegou para mim e falou assim, Omar, vai ter uma atividade em um hotel, sábado de manhã. E a gente queria que você fosse representar a faculdade, porque ele era o coordenador do curso, eu não posso ir. Eu não queria ir, porque eu tinha programado outras coisas para o sábado. Falei, então vamos lá. Né? Acabei, aceitei o convite dele e fui para essa palestra. Chegou nessa palestra, era uma profissional de Curitiba, dando um curso.
uma palestra sobre auto-organização, coisa desse tipo. Eu cheguei nessa palestra, sentei na primeira fila, doido para acabar, para ir embora. E ela pegou me chamar, toda hora que ela ia falar alguma coisa, ela se reportava a mim. Ela não me conhecia. E e você? E ela me obrigou, de certa maneira, a dar palestra junto com ela. Assim, né? Entendeu? E ela falava, e ela me perguntava, me complementava, e isso foi ficando até interessante, foi criando um clima bastante interessante nisso. Terminada a palestra, no intervalo da palestra, havia um coffee break, aí todos foram para lá. Eu peguei e fui lá, fui tomar um café, chegaram 2 pessoas que eu não conhecia, me ofereceram para dar aula. Me convidaram para dar aula na faculdade dela. Assim, eu acredito que em função dessa situação que aconteceu. Entendeu? Aí uma situação de quem eu podia até escolher naquele momento, né, qual universidade ali que eu iria dar aula. Aí mandei os currículos e as coisas fluíram. Isso é um exemplo. E várias outras situações assim foram acontecendo de sincronicidades que foram favorecendo algumas coisas. Algumas eu até atrapalhei, em função assim, de querer adiantar o processo, e que estava correndo naturalmente, eu até cheguei a atrapalhar um pouco. Mas, de uma maneira geral, foi bem positivo. Sabe? Até o momento assim, foi um aprendizado bastante interessante, essas situações. Né? Elmar, mais uma questão aqui. Eu achei muito interessante que, nesse contexto do verbete, você colocou na tributologia o predomínio das percepções extrasensoriais, e notadamente a questão do amparo, é óbvio. Você pode comentar isso? Tá, é porque esses aportes, vamos dizer assim, para que você perceba e tenha uma clareza do porquê que ele está acontecendo, ou buscar essa clareza, você precisa um pouco de dar uma ênfase maior a esse atributo, né? E às vezes a gente, vamos dizer assim, banaliza isso. Eu banalizava bastante isso, assim, essa percepção extrasensorial. E de um tempo para cá, isso eu passei a dar uma atenção e uma ênfase maior a isso. E vamos dizer assim, eu estou procurando não banalizar esse processo, entender melhor e assumir esse processo. E as consequências desse processo. O que eu quero dizer com isso? Porque se você também começa a ampliar as suas parapercepções desse sentido, você também vai tomando contato com a realidade, com responsabilidades que começam a surgir para você, né? E que você às vezes tem que bancar. Então eu entendia que muitas vezes esse atributo ele era banalizado da minha parte, porque eu também não queria ter a informação, porque eu sabia que a informação me traria consequências no sentido da minha ação, dos meus posicionamentos, das atitudes que eu teria que tomar, das responsabilidades que eu teria que assumir, né? E foi ficando insustentável essa situação, né? Pela própria condição do verbete que a gente está colocando, né? Da autoconfiança necessária, dos aportes que foram chegando e vão chegando, e vão te mostrando, olha, isso é para você pode, vai lá, faz, é com você, né? Não quer dizer que é uma coisa imposta, mas é uma coisa que demonstra claramente que você pode fazer isso, né? Não sei se é nessa linha, né, que a gente está querendo trazer. Né? Pessoal, tem uma pergunta aqui aos orientadores, como eles estão colocando, para nós. O teletertuliano coloca, né? Tem uma tia que tem péssimos hábitos, maledicência, por exemplo. Ela sempre fala de uma pessoa como se esta não fosse capaz, ou pior, como se a pessoa tivesse algum problema até mental. Com isso, ela prejudica quem está ao seu redor. Há pessoas que acham que não são capazes por conta disso e ocorre a paralisação de suas atividades. O que fazer para assistir essas pessoas e também essa tia? Bom, eu queria dar uma opinião minha, depois o professor Elmar, quem quiser complementar. Eu acho que é bem importante a pessoa mostrar, explicar, através da TARES, né, a questão da própria evolução, de como que isso se comporta. E eu acho que às vezes pode funcionar para uma pessoa assim mais... que tenha menos respeito, né, pelo próximo, chamar atenção para essa questão da escala evolutiva, né, dos subhumanos, de como que cada um tem o seu papel no mundo. Então, assim, acho que é uma dica minha, assim, que eu acho que pode ser útil para esse tipo de assistência, né, e mostrar essa diferença que existe entre cada
entre cada consciência, dos níveis evolutivos, de modo que a gente passe a respeitar as diferenças, né? Eu acho que isso pode ajudar. Não sei se alguém quer complementar, professor Omar, se quiser falar. Não é bem, não sei se sabia a medida do contexto, mas eu lembro de algumas situações, todas as vezes que eu tentei, de certa maneira, esclarecer de uma maneira meio forçada, assim, tipo assim, uma pessoa, eu quero mostrar para uma pessoa uma realidade, e de alguma maneira eu forçava um pouco a barra para essa pessoa, entenda isso, né? Eu não fui eficiente e não tive sucesso. E às vezes, e os momentos em que eu consegui demonstrar isso, pelo meu exemplo pessoal, ou de uma maneira quando a pessoa mesmo, sempre procurando dar exemplos daquilo, para ficar, às vezes a pessoa não entende da forma do conceito, do argumento, ela vai entender pelo exemplo, né? Por isso que é importante o exemplarismo. Então seria interessante, se você convive com uma pessoa que é rabugenta, uma pessoa que falou da maledicência, né? Procura dar exemplo do contrário, assim, né? Procura ser exatamente aquilo que você quer que a pessoa entenda. Procura, se você sendo isso, e se você tem esse convívio com a pessoa, isso vai influenciar, vai gerar um efeito na pessoa. Né? Tá ótimo. Pessoal, alguém quer falar? Eu, Tânia. Pois não? Uma pergunta, na página 2, na psicologia. Elmar, você podia desenvolver o ciclo, na segunda linha, no finalzinho da segunda linha. Equilíbrio, desequilíbrio, reequilíbrio. Você está sendo tão assim extenso nas suas explicações. Desenvolve esse ciclo aí. Como é que na sua vivência, na sua vida, você está usando o ciclo? Eu entendo esse ciclo, eu coloquei no seguinte contexto, né? Todos nós procuramos o equilíbrio, não é isso? Só que o equilíbrio, vamos dizer assim, ele por si só, ele necessita ser rompido. Vamos ver o que eu quero dizer com isso. Porque se você permanecer em equilíbrio o tempo todo, não te permite ter até outras experiências para tirar esse equilíbrio, para você entrar num novo patamar. Não sei se eu estou conseguindo fazer você entender. Isso, você o crescimento. É o crescimento, né? É um crescimento. Você precisa se desequilibrar em alguns momentos para que você consiga se reequilibrar em um outro patamar, num outro contexto, assim, num processo de crescimento, de continuidade. Né? Então, por exemplo, se você não faz assistência, a pessoa que faz assistência, em algum momento, ela pode se desequilibrar. Ela pode entrar, se desarmonizar, né? Até um ponto que aquele tipo de assistência que ela começa a fazer se torna natural para ela e isso não vai acontecer mais. Então ela já está no equilíbrio em outro patamar. Só que outras assistências, outros padrões, outros contextos de assistência vão surgir para você que podem te tirar desse ciclo de equilíbrios, vamos colocar assim. Aí você entra num novo processo e assim vai, né? Você vai num processo contínuo. Desse equilíbrio, desequilíbrio, reequilíbrio, e você vai fazendo esse movimento. Eu acho que a recim é isso. Sabe, assim, você entra nesses momentos. Por exemplo, eu lembro aqui, estou cheio de colegas aqui da conscienciometria. Quando eu saí lá dos cursinhos cobaia durante os cursos, eu até avisava assim, eu vou chegar em casa desequilibrado hoje. Possivelmente nervoso, né? Vamos colocar assim. Porque algumas situações que eram colocadas, eu tinha que pensar naquilo, né? Concordando ou não concordando, mas aquilo me tirava de um contexto, de equilíbrio que eu queria manter. Eu sou um cara que gosta de equilíbrio, né? Vamos dizer assim. E isso me colocava numa situação em que eu tinha que rever alguns conceitos, alguns aceitar, outros não, mas de maneira geral, eu entrava num novo patamar em função desse desequilíbrio que foi criado, em função das heterocríticas, das abordagens, de você mostrar o seu laboratório consciencial naquele momento. Né? Tá ok, muito obrigada. Elmar, aqui na frente. Com relação a esses aportes de autoconfiança, estava pensando, você falou das vezes a pessoa ganha um aporte e não tem nem consciência disso. E até que ponto você pensa que às vezes, vamos dizer, a pessoa teve uma conquista, então ela conseguiu, vamos supor, vou pegar o seu exemplo, você realizou um bom trabalho na coordenação no Centro Educacional em Belo Horizonte, e na verdade você você foi autoconfiante, meio sem saber que era tão capaz de uma coisa assim, vamos supor, você imaginasse, tudo hipotético. Sim. Mas até que ponto foi um aporte de autoconfiança, de um amparador, em termos de
conexão pensante, ou o amparador simplesmente te mostrou uma conquista que você já tinha. Então, você já tinha autoconfiança e não sabia, e ele só te mostrou, olha o que você realizou ali. Até que ponto você diferencia as duas coisas? O aporte que te ajuda a conquistar, ou a comunicação do amparador te mostrando que você já tinha aquilo e não era consciente disso? Eu vejo assim, nesse exemplo que você trouxe, né? Eu não assumi essa responsabilidade assim, vou lá assumir essa responsabilidade. No fundo, eu nem queria. Ela surgiu, aí eu acabei pegando. Vou ver o que vai ser isso, né? Sem a mínima noção, ou não, a mínima noção eu acho que eu tinha, mas eu não sabia a dimensão, nunca é do tamanho que você imagina, sempre é mais. Vamos colocar dessa maneira. É sempre algo maior do que você, num primeiro momento, estava com aquela visão. Para não diminuir a autoconfiança. Mas o que acontece? É como se fosse o rio, é como o rio indo para o mar, vamos dizer assim, né? Você começa o trabalho, começa as atividades, e você vai ver na dimensão que aquilo pode alcançar. Só que você, quando começou o trabalho, você estava com uma visão menor. Eu vou dizer uma visão pequena da coisa, né? E quando você vê o que é aquilo, o alcance que aquilo pode ter, e esse alcance que eu entendo que é o aporte, assim, que te dá confiança, olha, você pode fazer muito mais do que você está pensando, que é esse mundinho que você está minúsculo, que você está querendo colocar, sai da caixinha de fotos, olha de maneira mais ampla. E você vai vendo as questões, e às vezes é tão grande, no primeiro momento, na sua visão, que você tende a titubear. Sabe, nossa, eu vou ter que fazer isso, é tanta coisa, é tanto trabalho, tanta responsabilidade, eu não queria isso tudo agora. E aí, nesse sentido, o aporte, que eu estou destacando mais, vem para não, você dá conta de fazer. Vai, faz. Não que eu tenha conseguido tudo dessa maneira, com essa eficiência toda, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas esse aporte, ele te dá essa cosmovisão, te mostra que você pode chegar lá. Tá? E uma coisa que eu percebo, assim, que está dentro desse sentido, as mínimas coisas que você faz, os amparadores multiplicam isso por 1000, uma coisa impressionante. Assim, uma mini disponibilidade que você dá para um trabalho assistencial mais amplo, né? Assim, que não está só envolvendo você, está envolvendo muitas pessoas, esse pequeno passo que você deu, não sei como que os amparadores fazem isso, mas eles extrapolam isso para muito mais. Né? Então, a pessoa que... Eu fico vendo aqui o trabalho das pessoas, né? Assim, o alcance que tem o trabalho quando você está disponível, você está conectado, você está mais no seu megafoco também, para você ter mais, né, precisão nas coisas. Então, esses aportes vão vindo e vão te dando segurança e vão ampliando a visão que você tem. Eu lembro que o professor Valdo, aqui, não sei se foi exatamente na tertúlia, que ele comentou que se ele soubesse esse tanto de livro que ele teria que escrever no primeiro momento, talvez as coisas foram acontecendo, foram chegando gradativamente, a coisa foi crescendo. Né? Hoje ele tem esse trabalho todo. Eu acho que todos nós aqui podemos ter uma produtividade e uma eficiência, vamos dizer assim, né, muito grande de produtividade e resultados. Mas você tem que se dispor. Só que quando você se dispõe, você também sabe que você vai ter que trabalhar, né? Vai ter que pôr a mão na massa, vai ter um custo isso. Vamos colocar assim, que é o custo intrafísico da atividade que você tem que fazer. Né? E muitas vezes a gente não quer, né? A gente titubeia, quer ficar mais numa tranquilidade, né? Não quer sair do equilíbrio, vamos dizer assim, né? Como foi colocado. E isso é importante. Então, eu entendo que os aportes que vieram foi para te mostrar assim, olha, nem que seja minimamente o resultado, mas você tem que fazer, dá para você fazer. Você é a bola da vez, vamos dizer assim, pega e faz. Você dá conta, você tem os trafores necessários para isso. Esquece os trafores, vai nos trafores, foca os trafores. Né? Estava até comentando agora há pouco aqui com a professora Alzira, que ela comentou que um mega trafor ocioso é mais prejudicial do que um trafar ativo. Né? Então, você precisa realmente disponibilizar os trafores para que o processo aconteça. Ao neoverbetógrafo. Em neossinapsologia, na página 2, primeira linha. Você poderia explicar as neossinapses reestruturantes das matrizes mentais? Isso é... Esse é o processo da reciclagem, né? Assim, e essa reciclagem, né? A história da cebola, né? Você vai tirando as cascas da cebola e a sua real consciencialidade vai aparecendo, né? Isso é uma reestruturação de matriz mental, né? A forma como você, o conceito que você tem a seu respeito, né? É a sua autoestima, é a sua autodeterminação, né? É o seu processo de autonomia, está tudo dentro dessa matriz, né? Você
isso está muito envolvido com a liberdade pensênica, sabe? A liberdade de manifestação, a liberdade de pensar, a liberdade de sentir, né? Sair dessa condição da repressão, né? De você ter uma consciência mais condicionada, né? E você se tornar uma consciência mais livre mesmo, de manifestação mais libertária. Professor Elmar, pretendo me tornar bebetógrafa em breve. Ótimo, muito bom, bem-vinda. Bem-vinda. Por favor, pode nos contar a sua experiência em relação ao conteúdo da exemplologia, mini aporte de autoconfiança, o recebido pela consigna escrita do primeiro verbete? Tá. Olha, como é que surgiu essa... Então vamos começar do início, né? Como é que surgiu a ideia? Eu estava nesse tertuliário, assistindo uma tertúlia, agora eu não me lembro exatamente qual era o tema, e eu fiquei pensando assim, pô, você não fez um verbete ainda. Qual é o tema que você tem que escrever um verbete? Não pode... você não vai entrar nesse trabalho, né? Vai ficar de fora dessa, vamos colocar dessa forma, né? E eu pensei, nossa, o pessoal já escreveu sobre tudo, né? Eu pensava, qual assunto? Qualquer assunto que eu pensava já tinha verbete, ou já tinha um viés. E veio esse tema. Então, esse tema do aporte, eu lembrei, então, eu quero escrever alguma coisa que seja interessante, mas que também seja assistencial, né? Que possa ajudar as pessoas. E só não quero fazer um verbete só por fazer um verbete, eu quero que ele tenha essa condição. E eu comecei a pensar, quando eu pensei nesse processo mais assistencial, veio a intuição, pensa nos momentos que você, de alguma maneira, houve uma superação, em que você deu um passo à frente, onde você se superou, né? Aí eu fui lembrando desses momentos, assim, que naquele momento eu entendia que isso aconteceu, e me lembrei que em todos esses momentos eu tive aporte. Sabe, assim, em todos esses momentos foram mais de decisão, eu nunca estava sozinho. Eu me senti muito amparado até nessa hora. Eu tive muito amparo. Isso é uma coisa que eu não posso dizer que eu não tive, foi amparo. Então, realmente sempre teve um aporte. Então, eu vou escrever sobre isso. Aí, quando eu comecei a pensar sobre isso, vieram algumas confirmações energéticas que era interessante seguir nessa linha, né? E comecei a escrever o verbete. Me enrolei um pouco para escrever, mas todas as vezes que, sinceramente, que eu havia uma conexão com o tema, eu sentia amparo na escrita. Assim, quando eu criava aquela condição, criava um ambiente propício, ou vinha aqui pelo ciclo, ou em casa, mas quando eu criava aquela condição de real integração com o tema, havia esses aportes, né? A gente sentia o processo de energia, né? Acontecendo. E isso é muito gostoso, é muito assim, saudável, né? Uma coisa que é muito legal é você se sentir integrado, sabe, assim, ao processo multidimensional que vai acontecendo, que você está se inserindo nele. Te dá uma satisfação muito grande, né? É prazeroso, é como alguns dizem que é uma cachaçinha, né? De certa maneira, isso você quer mais, né? Aquela energia, você quer mais disso. Então, eu penso que a pessoa que está se propondo a escrever o verbete, quando ela realmente começar a tomar decisão, a primeira coisa é a decisão, né? Toma a decisão, começa a escrever, que os aportes, as ideias, a sincronicidade começam a acontecer para que o trabalho se concretize. Elmar, então, você acabou de colocar aí, né, que sempre que você criava ambiente, condição para determinada tarefa, se predispunha, sempre percebeu aporte de autoconfiança, né? Até você coloca na tua frase enfática, o aporte de autoconfiança é fundamental para o êxito nas autopesquisas e recintos. Você já percebeu, assim, será que é sempre mesmo, ou já percebeu algum momento que não teve, os amparadores te deixou assim... Me deixaram na mão? Assim, para você bancar algum processo sozinho, assim, percebeu algum... Não, já tive... Não, sim, eu acho que faz parte, né? Porque eu dizer assim, vamos dizer assim, ele chega, esse aporte vem quando eu entendo que a situação, ou é para te mostrar, é um processo mais assim, didático, né? Olha só, isso aqui você não está observando essas outras variáveis, essas possibilidades, né? Agora, em alguns momentos, ele não vai interferir, nem vai fazer nada mesmo, ele só vai observar você trabalhar. Tem certos momentos que aí já é com você, entendeu? Assim, não quer dizer que ele vai estar sempre ali. Não, então, se não tiver um amparo, não vai acontecer nada, né? Não é bem assim. Então, tem momentos que você realmente é com você. Agora, quando a coisa às vezes engrossa, vamos colocar dessa maneira, né? Quando o quadro se torna mais complexo, aí eu percebo esse aporte. Então, assim, quando eu... Vem por exemplo, mais como assim, insight, né?
também. Um insight. Você já tomou a decisão, você já está naquele fluxo, e de repente ali, em algum momento, você perdeu a lucidez, ou você se assediou com o processo, né? Você foi intimidado pelas consciências que não queriam que aquele fato acontecesse. Então, quando a coisa começa a ficar mais complexa, aí sim, esse aporte vem com mais decisão, vem com mais, né, mais claro. E outros não, outros está muito tranquilo, o fluxo está normal, as coisas vão fluindo, né, você vai tomando as decisões, tem os estresses, mas é algo que é mais não exige uma interferência, vamos colocar dessa forma, né? Senão a gente ficaria muito dependente também, né? De tudo depende de um aporte, né? O aporte ele acontece, mas eu penso que ele acontece mais nos momentos mais de crise, assim, de decisão. Mas geralmente o que eu percebo é que ele acontece quando você já decidiu, sabe? Assim, já decidi. Você já se predispôs pensenicamente, pelo menos. Aí entra um aporte nesse sentido. Ao verbetógrafo, comente, por favor, em acabativa, na página 4, sobre a ansiedade omissiva. E exemplifique, tem 3. É o verbete, né? É um verbete. Ansiedade omissiva. Porque é o seguinte, isso tem um pouco de relação com a leniência, né? Com a negligência, com a banalização. Né? Então, muitas vezes, por você não banalizar, negligenciar algumas coisas, você se coloca em situações que vão te gerar ansiedade. Você vai deixar para a última hora, por exemplo, que alguma coisa venha acontecer. Então, por exemplo, você vai contar com o aporte no último momento. Você vai fazer o gol nos 45 minutos do segundo tempo. Você sabe que naquele momento você consegue. Sendo que você poderia ter se organizado, ter se estruturado para que não precisasse dessa forma. Então, o que acontece? Quando você está em cima do lance, aí você fica ansioso, vai correr para resolver as coisas, né? E acaba até resolvendo, mas de uma maneira ansiosa, de uma maneira estressada, algo que você poderia ter feito programado, auto-organizado, de maneira mais estruturada, e não teria a necessidade desse tipo de situação. Que é uma situação patológica, isso, né? É uma situação que não é adequada. Teria que ser evitada, minimizada ao máximo. Osmar. Oi. Aqui na página 2, gostaria que você amplie o último ciclo. O ciclo visão de conjunto, aporte de autoconfiança, ação firme, resultado assistencial. É nessa linha, né? Só repete, por favor, o ciclo, a ciclologia. O último ciclo. O ciclo visão de conjunto, aporte de autoconfiança, ação firme, resultado assistencial. Então vamos lá. O ciclo visão de conjunto, aporte de autoconfiança, ação firme, resultado assistencial. De certa maneira, de alguma forma, a gente já comentou sobre isso, né? A visão de conjunto, quando você consegue ter... Vamos assim, você está num contexto qualquer de resolução, e você consegue ter minimamente uma visão de conjunto da situação que você está vivendo, e se essa situação, vamos dizer assim, ela é mais complexa, às vezes você não quer pôr a mão nisso, não vou mexer com isso, né? Pode acontecer desse aporte acontecer. Não, você resolve isso, vamos colocar dessa maneira, né? Aí você tem a visão, você sabe o que tem que fazer. Teve uma confirmação extrafísica que é para fazer, vamos colocar dessa forma. Você tem a ação, facilita a sua ação e o resultado. Entende? Isso é um processo de decisão. Olha, eu vi a situação, eu não vou me omitir frente a essa situação. Eu vou lá e vou resolver. Vai me dar trabalho? Pode dar trabalho. O aporte pode vir nesse contexto para que você tenha mais subsídios, vamos dizer assim, né? Mais elementos, para que ao tomar essa decisão ela seja firme, você não titubear. Não, está claro, é isso mesmo que você tem que fazer. A decisão é essa. Toma essa decisão. Você vai nesse contexto. A decisão é sua. Não é a decisão do amparador ou daí quem está te subsidiando. O subsídio, nesse sentido, é mais de te ajudar a entender o contexto, para que a sua ação possa ser precisa. Né? E aí você vai ter esse resultado assistencial, porque você conseguiu ver o quadro todo. Talvez se você não tivesse visto o quadro todo, o seu resultado não seria
tão efetivo, né, tão assistencial. Obrigada. Elmar, ali na página 2, na enumerologia, você chama atenção para o subsídio para a coragem consciencial. E, de modo geral, às vezes você pergunta para uma pessoa, você já apresentou o verbete? A pessoa, não tive coragem. Você já submeteu o artigo para revisão? Não tive coragem. Então, assim, hoje você estudando esse tema, o que você vê, assim, que da nossa parte a gente pode ajudar as pessoas, de modo geral, a aumentar essa coragem, né? Que subsídios você vê hoje que são importantes, que a gente pode fazer? Você fala no sentido da pessoa apresentar um artigo... Tudo, apresentar um verbete, apresentar um artigo, escrever um livro. Tá. Aumentar a nossa coragem e a gente ajudar a aumentar a coragem dos demais, né? Olha, eu acho que o que pode ser feito é criar instrumentos, né? Criar estruturas para que a pessoa possa usar. Eu acho que isso hoje é feito, né? Então, no verbete, por exemplo, tem toda uma equipe que dá apoio, né? A pessoa, né, principalmente o primeiro verbete, você é quase carregado no colo, vamos dizer assim, né? De tanta assistência que a pessoa recebe para escrever o verbete. A pessoa quer escrever um livro, tem campo de pesquisa, tem cursos, tem... a pessoa não dá para escrever em casa, tem locais específicos que ela pode usar. Então, eu vejo que já tem toda uma estrutura, já tem todo um apoio intrafísico e extrafísico para que a pessoa possa se colocar nesse movimento de escrita, né? O processo mais decisório mesmo, né? Em algum momento a pessoa tem que vencer algum processo que é dela, né? Porque está tudo à disposição dela, para que ela possa implementar essa obra, né? Ou esse projeto. Eu vejo dessa forma, né? Agora, não tem como a pessoa ter uma produtividade, seja escrita, seja dando curso, seja qual for a gestação consciencial que ela vá executar, se não tiver um processo que é dela de reciclagem, né? E de superação de alguns gargalos que são dela. Não tem como você chegar e tirar isso dela. Senão você pode, no máximo, criar uma forma para evidenciar isso para ela. Mas, de qualquer maneira, sempre vai partir, na minha visão, de uma decisão pessoal, de algo interno, né, dela. E aí, sim, a partir desse ponto, ela vai ter toda uma estrutura, tudo pronto. Né? Assim, pronto, eu digo, estruturado para que ela consiga ter os subsídios, né, para chegar lá. Né? Na pensenologia, justamente coloca, né, o primeiro item, o holopensene pessoal da autodeterminação evolutiva, que acabou de explicitar. Isso mesmo, porque algumas pessoas são mais determinadas que outras, né? Assim, aí teria que se pensar, por que algumas pessoas têm mais determinação, outras... Por exemplo, tem algumas pessoas que veem uma situação e praticamente só vê um lado positivo, né? A outra vê só as dificuldades, coisas desse... Né? Então a pessoa tem que elucidar isso, né? Eu acho que todo movimento evolutivo vai ter contrafluxo, sabe? Assim, porque as pessoas querem tranquilidade também, querem uma coisa mais passiva às vezes. Todo movimento evolutivo, ele gera tem que tirar um ranço ali da pessoa, né? E esse ranço às vezes vem de vidas passadas ou é dessa vida mesmo, não importa. Mas a pessoa tem que buscar isso, né? Não tem evolução fácil, né? Facilitada. Não tem atalho, né? Não tem essas coisas. A pessoa tem que fazer o que tem que ser feito. Mas para isso ela tem que evidenciar nela o que tem que ser mudado, o que tem que ser trabalhado, o que tem que ser produzido, né? Então ela tem que buscar as ferramentas que, se ela tem dificuldade, tem que buscar as ferramentas que vão auxiliá-la nisso, né? Eu usei todas que eu pude, assim, né? O primeiro que eu tive coragem de usar, né? Vamos colocar dessa forma, a gente está falando de coragem, né? Eu fiz consciencioterapia, fiz os cursos da Conscius, voluntariei muito no IPC, no sentido da docência, né? Em todas as coordenações, coisas do tipo. Cada situação dessa me deu um contexto diferente. Eu me conheci melhor, tive experimentações, que vão... aquela relação que foi colocada antes, né? Equilíbrio, um certo desequilíbrio, né? Uma nova recomposição, um novo desafio. Esse ciclo não para, né? Só que a gente vai ficando cada vez mais maturado, né? Mais forte, né? Mas com mais segurança para tomar outros rumos, tomar outras decisões que vão impactar mais ainda, e você vai seguindo esse movimento. Né? Mas a pessoa mas parte de um processo da pessoa. Ela tem que ter esse papel, né, prioritário aí. Isso não é terceirizado, vamos colocar dessa maneira. Né?
A gente está falando muito de aporte, né? Mas a evolução não é terceirizada, né? Certo. Pessoal, vou fazer um intervalo aqui de tema, né? Eu vou fazer uma leitura aqui das pontuações do legado do professor Valdo nas tertúlias. Foram 10 anos de tertúlias, né? Então, tem umas pontuações aqui feitas pela equipe do tertuliário que eu acho interessante a gente lembrar, né? Do quantidade de trabalho feita por ele, né? Então, em megaforização, foram 939 participações, em 313 experimentos. O arco voltaico foram 20 sessões, 397 experimentos, 309 pessoas assistidas. Muita coisa, né? Estimativa de perguntas respondidas entre 2009 e 2013, que antes disso não tinha o registro, né? Foram 45.022 perguntas. Então, eu acho importante lembrar isso, né? Clarear esses números, e lembrando assim da nossa responsabilidade de dar continuação a esse trabalho, né? Hoje, até na mini tertúlia, eu perguntei para o professor Valdo, né, se ele tinha alguma orientação, e justamente ele colocou da questão da persistência, da perseverança, do continuismo, né? Então, é isso, é o trabalho diário que por tantos anos ele fez, e sozinho, né? Sozinho, mais de 2.000 verbetes, né? Praticamente, ainda tem mais, né? Então, eu acho que esse legado é insubstituível para nós intermissivistas, e a questão da continuidade da enciclopédia, né? Da conscienciologia, que eu acho que, nossa, não é à toa que eles planejaram a questão da chapa, do modelo da enciclopédia, da possibilidade de todos nós participarmos, né? E aí também emendando. Então, os meus agradecimentos, mais uma vez, professor Valdo, né, para todos os amparadores extrafísicos aí desse trabalho. E aí lembrando também que, assim, convergindo para essa questão do trabalho da verbetografia, né, a professora Rosa Nader, ela está em Portugal e vai justamente fazer o primeiro curso de imersão na IAC, esse final de semana, que é justamente para ajudar a turma do internacional, né, da IAC, mais particularmente o pessoal que está em Portugal, né, o pessoal da língua portuguesa mesmo, e que está morando lá, tem brasileiros e tudo. Então, eles vão trabalhar esse final de semana e, enfim, a gente espera em breve ter a participação aí da turma da terrinha, né? Principalmente sua, né, Adriana? Então é isso. Pessoal, eu passo aí a palavra aí. Aqui na letra Pegue os microfones. Will. Na Apex nós estudamos muito a questão do aporte existencial. Até tem um verbete escrito de aporte. Sim. Até uma sugestão, poderia ser colocado ou na remissiologia ou em algum item, de repente na patologia. Porque o teu verbete ele é bem complementar, ele enriquece o tema, né? Você está abordando a questão da autoconfiança. Eu acho que é bastante válido, aí até uma sugestão, né? Até para melhorar. Will, você sabe que você está falando isso, eu estava aqui pensando, essa questão do timing dos verbetes, o quanto que é interessante, e a gente tem que ficar muito atento daqui para frente sobre isso. E por isso os verbetes têm as revisões e a gente pode fazer as inserções oportunamente, né? Eu acho bem interessante. Eu só queria só lembrar uma coisa. Esse verbete dele começou anterior aos outros. E acabou que são mais uns 3 verbetes, se eu não me engano, que tem com a palavra aporte. Tem o aporte mental somático. Tem o mental né? somático, tem o proexológico e tem o tenepsológico. Não é isso? São esses. O tenepsológico eu acho até que não tem tanta relação direta. Mas o aporte existencial também, é como se fosse um aprofundamento de um item. Então, eu acho até, turma aí dos especialistas, né,
Eu acho que talvez no futuro, e talvez seja o caso até desse verbete, da gente fazer esse enxerto na remissiologia. Aumentar a remissiologia, porque ela está com 10 itens e insere os outros que na época não tinha ainda, não estava publicado. Eu acho até achei bem pertinente, porque eu cheguei até a ver esse verbete, sabe? Assim, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu procurei o que já tem sobre aporte, né? Eu lembro de ter realmente dado esse verbete, passou na minha minha análise, né? Então seria interessante a inserção. O balanço essencial tem vários anos, já são 11 anos que a gente trabalha com o conceito de aporte. Só que na época só se trabalhava, não tinha nada escrito. Então, aquilo que vier a enriquecer, a acrescentar, é interessante ir fazendo as correlações, para quem está pesquisando. E daí essa importância, né, da gente entender que a enciclopédia é viva, ela precisa ter essa continuidade, é o nosso papel, né, enriquecer cada vez mais os conceitos, né? Aí eu gostaria de fazer uma pergunta também. Claro. Possível, ali na pensinologia, quando eu entrei você já estava explicando, então eu não sei se você explicou o último item, que pega ali na última linha, a flexibilidade autopensênica na obtenção dos meios para alcançar o fim almejado. Gostaria que você pudesse explicar, não sei se você explicou antes, mas eu não peguei. Vamos lá. A gente falou muito aqui da questão de condicionamento, né, de processo repressivo, da capacidade que a pessoa tem de ampliar a compreensão das coisas, a cosmovisão, e essa flexibilidade autopensênica, ela é fundamental para isso. Né? Porque muitas vezes você simplesmente não consegue entender, perceber, porque você é rígido. Né? Você tem uma maneira de pensar meio viciosa, vamos colocar dessa maneira, né? Então você acha que você sempre vai tender a seguir um determinado roteiro, né, na sua pensanidade. E todo esforço, todo trabalho que você faz para romper com isso, que te permite uma flexibilidade maior, vai te facilitar essa situação, inclusive dessas conexões todas que a gente comentou, né, até para possibilitar uma aproximação maior com outros padrões de consciências que pensam diferente, que têm ideias para um mesmo contexto diferente, mas que dão um resultado, né? Então, essa flexibilidade se faz necessária, né? Então, todo trabalho nesse sentido é válido. Eu tenho procurado bastante investir nisso, assim, de quebrar as estruturas rígidas de pensar. Mesmo aquelas que eu acho que não são. Eu acho bem pertinente que as pessoas, quando têm baixa autoconfiança, normalmente ela é muito inflexível, né? É muito rígida. Às vezes a pessoa rígida, algo que é fora daquilo que ela está acostumada, ela fica com insegurança. Só vai dentro do que é conhecido, né? Assim, só vai dentro daquilo que é conhecido. Aí, ou seja, quem tem autoconfiança é aquela que tem jogo de cintura, né? Sabe se adaptar, às vezes. Eu achei bem colocado. Isso. Obrigado. Omar, aqui na página 2, a tua paradoxologia. O paradoxo da consciência franzina de consciência vigorosa. Não tem nada a ver com isso. A Cida pediu para eu levantar aqui, né? Porque o que eu percebo, assim, até no meu grupo familiar, que eu fui o menor dos irmãos, assim, sabe? E meu irmão é bem mais alto que eu, mais forte e tal. E eu fiquei mais franzino. Aí eu fiquei me perguntando, por que eu fiquei mais franzino, né? Até que ponto isso tem a ver com a minha consciencialidade? Qual o impacto que a minha consciência teve nesse processo da estruturação do meu corpo, assim, vamos dizer dessa forma, né? Então, uma vez uma pessoa me falou assim que, não sei onde é lógico, né, que é uma forma de se esconder. Assim, a tua pessoa é uma forma, o corpo menor, a pessoa não aparece tanto, até que seria uma forma de defesa da pessoa. Então eu coloco isso como hipótese, até que ponto o fato da minha fisiologia, da minha estrutura ser mais franzina, vamos dizer, mais menorzinha, é um processo consciencial. Também para mim não me aparecer, não me expor bastante, ficar mais na minha, porque eu também já tenho... Que às vezes funciona como um freio, ou um freio. De reeducação, né? Um corpo mais franzino, enfim, né? Um soma um pouco mais contido, né? Talvez reduque a pessoa que tivesse um corpo muito grande, ou mais força, né, física, ela poderia talvez não utilizar de uma forma, ou uma outra visão de aporte. Às vezes o aporte não é aquela coisa apenas positiva, ideal, né, que a gente deseja, mas um aporte daquilo que a gente precisa
o processo evolutivo, de reeducação, né, de aprendizado, de uma outra forma de se manifestar. Né? É a sua necessidade, aquilo que é necessário, não aquilo que você quer. Isso que Exato. dizer, Isso também seria uma aposta, na minha opinião. Entendo, concordo. Agora, o consciência vigorosa, a gente falou da parte mais física, é porque eu sinto esse vigor, assim, apesar de não ser uma pessoa mais low profile, como se fala, né? Uma coisa que me incomodou, assim, que me chamou muita atenção aqui em foto, é que se falava muito em strong profile, né? Strong profile, strong profile, strong profile, como se fosse uma condição ideal. Eu falei, mas eu não sou essa consciência, eu sou um low profile, eu tinha consciência disso. Mas eu gostaria de falar, por que eu não sou um strong profile, né? Eu fui pensando assim, seria interessante ser uma consciência com essas características, né? Então isso me causava, assim, um certo estranhamento, né? Mas eu sinto que eu tenho um vigor mental, que eu quero dizer assim, eu tenho essa de acesso à informação, vamos colocar dessa maneira, né? Talvez eu precise mais, até num processo mesmo até do tertuliário, desse processo assistencial, de expor mais isso, né? Eu exponho um pouco aquilo que eu tenho, no sentido assim desse vigor que eu estou falando, de ideias, de pensar, né? Eu sou mais de falar do que de escrever, vamos colocar dessa maneira, né? Mas tem um temperamento mais slow profile, assim, mais na minha, né? Você sabe que tem uma contribuição aqui ao verbetógrafo de um teletertuliano, que eu acho que é em relação a uma interação que você respondeu. Mas, enfim, ele coloca, usando a analogia do conceito de equilíbrio na atividade física, esse conceito chama-se quebra de homeostase, para que aconteça o processo de supercompensação, que seria o crescimento muscular ou aumento do preparo físico. Podemos ampliar agregando a visão da multidimensionalidade do holossoma. Eu acho que é em relação ao ciclo. É o ciclo, né? Equilíbrio, reequilíbrio, equilíbrio. Né? É nesse sentido. Exatamente. Agora uma pergunta ao professor Elmar. Ela diz que eu já reparei vários verbetes com a lista da elencologia bem extensa, mas o do seu verbete é bem mais curta, e deu para prestar atenção e refletir em cada item da referida seção. Aí achei curioso você ter incluído a consim longeva. Por favor, pode nos explanar por que foi dado esse destaque? E você sabe, Omar, que tem uma outra pergunta também pedindo para você explicar a consim longeva na elencologia no contexto do verbete. Interessante. Interessante, né? Olha, isso, vamos colocar dessa forma, né? Eu sempre tive comigo assim, uma intuição, isso é bem presente, da necessidade da pessoa ser longeva, da pessoa viver muito. E ela fazer todo o trabalho, tomar todo um cuidado, né, para a preservação desse soma. E para que ela possa ter uma vida mais longa, mais longeva. Mas no sentido de produtividade, né? A ideia da produtividade é nesse sentido. Olha, quanto mais você estiver presente, a oportunidade de estar nesse corpo físico, nessa dimensão, nesse contexto, não pode ser desperdiçada. É mais ou menos. Eu sempre tive isso muito forte. Olha, você tem que não banalize o que você já tem, valorize o que você já tem, né? Então você já tem um corpo, você está numa dimensão intrafísica, num contexto específico, atuando dentro de um grupo, fazendo assistência possível, né, com várias questões a serem resolvidas. Então você tem que aproveitar ao máximo essa oportunidade, extrair o máximo de resultado dessa oportunidade, né? E da forma que você conseguir, né? E para isso você ser longe, não que seja uma condição assim, preemente, mas eu acho que se você conseguir estender essa oportunidade, você vai ter mais frutos. É nesse sentido. Eu entendo assim. Ao verbetógrafo, o aporte de autoconfiança não pode eventualmente ser confundido com uma armadilha antiproexis, como ocorre no caso do aporte proexológico? De que maneira diferenciar os dois de maneira efetiva? Que variáveis levar em conta? Eu entendo nessa questão, não sei se é exatamente o que ele está perguntando, eu estou entendendo assim, quando você pode avaliar os momentos também que isso não está acontecendo. Fazer o contraponto. Porque como é autopesquisa, você pode se perguntar, em que momentos, em que situações, em que contextos aconteceu? Esses aportes foram detectados e você pôde fazer uma análise do contexto
do mérito possível que você possa ter tido para ter esse aporte, né? Aí você coloca isso num quadro, vou colocar dessa maneira. O outro quadro é, por que em determinadas situações que você até queria, isso não aconteceu? Quais foram os momentos que aconteceram, esses aportes vieram, quais foram os momentos que não, que você até se sentiu abandonado, vamos colocar dessa maneira. Qual era o contexto que você estava vivendo? Qual era a sua pensinidade naquele momento? Qual era o contexto? Né? Isso vai te dando um quadro mais realista, para você ter essa visão mais clara. Né? Até que ponto? Porque eu entendo que também quando acontecem as banalizações dos processos, os amparadores também, opa, eu estou regando uma planta que não está predisposta a dar frutos, né? Vamos colocar assim, não a florescer. Então, você tem que avaliar isso também, que a situação oposta também eu tenho experiência dela. Situações que eu achava que ia acontecer e não aconteceu. Aí eu falo, mas por que não aconteceu? Aí, será que minha personalidade estava correta? Será que eu estava com o foco correto? A intenção era correta? Como é que estava a sua cosmoética nesse processo? Aí você para refletir sobre isso também. Então você tem que sempre cotejando as situações, é autopesquisa constante. Né? Os momentos que foram propícios, os momentos que não foram. E sempre trazendo para a sua pensinidade e para a realidade, o quadro momentâneo que você está vivendo. Né? E você consegue fazer as correlações. É assim que eu tenho usado, né? Eu tenho procurado fazer dessa maneira. Ao verbetógrafo, você poderia explicar cada item da enumerologia? Enumerologia. É página 2. Sim. É o subsídio para posicionamentos firmes, né? O subsídio para coragem consciencial, para pesquisa prioritária, para a manutenção da glasnost. Vamos lá, né? Vamos por ordem. Então, subsídio para posicionamentos firmes. Por que eu acredito? Por que esse tópico para mim ele tem relevância? Porque meu temperamento não é esse, de posicionamento, ser uma pessoa de posicionamentos firmes, dar tapa na mesa, me posicionar veementemente sobre as coisas. Né? O meu temperamento não é dessa forma. Então, esse tipo de posicionamento firme na evolução ele é fundamental. Isso foi ficando claro, muito claro para mim, porque o posicionamento é um divisor de águas. Seja ele certo ou errado, o posicionamento que você está tomando, ele define algumas coisas. O que pode ser, o que não pode ser. E a decisão, ela é determinante. Então para quem não tem esse perfil, eu destaquei essa numerologia. E em alguns momentos, as decisões firmes, mais fortes que eu tive que tomar, eu tive subsídio nelas. Eu senti que eu fui amparado nelas. Porque talvez eu ficasse ali meio enrolando para tomar aquelas decisões. Né? O outro foi colocado aqui, o subsídio para a colagem consciencial. Isso já foi, quase que uma continuidade desse posicionamento firme. Né? Agora, o subsídio para a pesquisa prioritária é você querer mexer naquilo que dói. Vamos dizer assim, eu entendo dessa forma. É a pesquisa prioritária, mas você vai num processo, chega um ponto que você acha um gargalo. Né? Esse gargalo, aí você vai ter que mexer nesse gargalo. E às vezes você não quer mexer porque você sabe que ali tem coisa, vamos dizer assim, né? Ali, olha, eu vou ter que me reciclar, eu vou ter que tomar as decisões mais de vida, mais sérias, com pessoas, com situações. Então, a pesquisa te leva a isso, né? Então, às vezes, quando eu coloco aqui, cadê a numerologia? O subsídio para a pesquisa prioritária é quando você detecta alguma característica, alguma situação, e você, de certa maneira, está titubeando para mexer naquela situação. Você tem que aprofundar aquela questão e você sabe que ali tem coisa, né? Então, você pode não querer fazer. Né? Seguindo, né, cadê aqui a enumerologia? A manutenção da glasnost. É você ser transparente, ser autêntico, ser sincero, se mostrar como é. Não é tão simples para mim, pelo menos. Eu tenho que fazer um esforço. Estou fazendo um esforço para tentar, fazendo todos os meios possíveis para que eu seja essa pessoa. Olha, o Elmar é isso aqui, transparente, não tem subterfúgios, vão ser aqueles pontos, né, que você não fala para ninguém, não, total, glasnost total, se mostrar como é e fazer a assistência possível pelo que você é. Né? Então, isso aí, no meu ponto de vista, requer coragem para se mostrar como é, né? Totalmente como é, sem preocupação com as críticas, com as visões contrárias.
No caso aqui, o subsídio para a teática interdimensional é o processo mais da assistência multidimensional. Assim, até que ponto se predispor mais, você fazer as projeções assistenciais. Por exemplo, eu já tive duas experiências que eu posso colocar aqui bem interessantes. Uma até relata aqui, que é da gratidão extrafísica. Ter a oportunidade de ter feito uma projeção, feito uma assistência, e a Consciex agradeceu. A Consciex que foi assistida me agradeceu, sinceramente, por eu ter feito aquela situação. E já aconteceu o contrário, assim, de eu ter uma experiência assistencial projetiva e eu negar aquela assistência. Assim, por algum falta de lucidez, em algum momento eu não tinha amparo, eu percebi tudo isso, eu titubeei e não fiz aquela assistência. Né? Vamos colocar dessa forma. E o subsídio para decisões acertadas está nessa mesma linha, né? E o subsídio para a autonomia pensênica. Essa autonomia pensênica é você ser o que você é, o que você quer ser, sem tutela, vamos dizer assim, sem a necessidade de tutela, sem ter que se acompliciar, sem nada disso. É você ser sincero, autêntico, glasnost, e ter essa autonomia, ser capaz de ser essa pessoa, sabe? Assim, sem essas situações sociais ou multidimensionais que, de alguma maneira, te inibem em ser uma pessoa completa, né? Uma pessoa livre e autônoma. É nesse sentido. Ao professor Elmar, pelo que conheço a seu respeito, que é muito pouco ainda, quando você cita o paradoxo da consciência franzina, de consciência vigorosa, entendo que isso permite que você mostre mais o seu lado interassistencial, que é bastante importante e chamativo, com necessidade maior de cada vez bancar esse exemplarismo interassistencial e não mostrar o seu lado animal. Será que é essa a lógica? Comente, por favor. Sim, tem uma frase do... Não sei se está dentro do que ela perguntou, mas tem uma situação nos 700 experimentos, quando a gente estudava lá, nos grupos de pesquisa, que tem que é assim, que é o gigante do curso intermissivo e o pigmeu da ProEx. Uma coisa nesse sentido, assim, né? Em alguns momentos eu me sinto assim, entende? Assim, olha, eu poderia estar em outro contexto, mas estou escondendo leite, vamos colocar dessa maneira. Eu poderia estar fazendo mais, poderia atuando mais, mas para isso você precisa, de alguma forma, romper ainda alguns bloqueios, algumas situações que podem estar inibindo essa manifestação do intermissivista. Penso que mais pessoas possam ter isso, mas assim, eu estou trazendo muito para mim, me dá um processo de autopesquisa, né? O que do meu curso intermissivo eu não coloquei em prática ainda? Porque isso, né? Acho que está mais dentro da abordagem que ela fez, não sei, que essa pessoa fez, né? Não sei o nome dela, assim. É um teletertuliano. Teletertuliano, né? Eu acho que é isso, tá? Assim, você conseguir se manifestar aqui no intrafísico o mais próximo que você conseguir da sua real condição extrafísica, né? E essa condição, fazendo analogia com essa questão do pigmeu ou do franzino, tem um pouco, no sentido consciencial, tem essa conotação, né? Você está escondendo o leite, você pode fazer muito mais do que isso. Você pode se colocar muito mais, fazer muito mais. Né? Tá certo. Pessoal, eu vou quebrar aqui o protocolo e falar o nome da teletertuliana. Foi a professora Rosa Nader, que foi, aliás, a revisora do seu verbete, não é isso? Então, ela faz uma pergunta, olá, Elmar, de que modo a defesa dessa tertúlia está contribuindo enquanto aporte de autoconfiança? Olha, eu estou me sentindo muito tranquilo, muito bem, dentro dos aportes, vamos colocar assim. Eu me senti amparado a hora que cheguei, tanto pela equipe intrafísica como pela equipe extrafísica, né? Foi tudo muito tranquilo. Tive algumas sincronicidades assim, antes de vir, assim, que pode colocar. Fui muito amparado pela Rosa, pela Dulce, pela equipe aqui. Então, tive muitos aportes em relação para estar aqui. Você perguntou, né, sobre e aí a pessoa que quer escrever, como é que é isso? Olha, eu tive tudo isso, né? Tanto do ponto de vista intrafísico como extrafísico, para que isso acontecesse. Só não aconteceu antes por minha causa, não porque não tivesse a estrutura e o amparo responsável por isso. Você até comentou que esse verbete talvez fosse até anterior aos demais que falavam sobre a porta. Eu que fiquei lá enrolando um tempo lá com ele para liberar. Poderia ter sido antes.
Mas não que não tivesse tido estrutura, apoio, aporte, né? Foi bem... E a equipe que dá o apoio aqui é muito assistencial. É bem, assim... É assistencial, o termo correto, né? Não tem outras palavras. Né? Bom, eu agradeço a presença da professora Rosa e virtualmente aumentando aí a audiência, tá certo? Aguardamos com ansiedade a sua presença aqui em loco. É um aporte, com certeza. Pessoal, agora tem uma pergunta aqui, o teletertuliano dando os parabéns ao professor Valdo por tantos verbetes. Aí ele faz uma pergunta, por que daqui para frente o verbetógrafo ou verbetógrafa não assume uma posição mais ativa no tertuliário, na mesa do centro, de frente para o público A e B? Bom, eu falei um pouco sobre isso aqui no primeiro dia, né, anteontem, e eu queria, assim, fazer 2 comentários. É um teletertuliano, né? Em primeiro lugar, assim, só relembrando, independente do local, né, a estrela, o foco da tertúlia é o verbetógrafo, sempre vai ser o verbetógrafo. O motivo principal da tertúlia, desde o início, sempre foi um verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, né? Todo mundo lembra que no início foram quase 2.000 verbetes do professor Valdo. Em algum momento ele abriu com toda a generosidade para que nós pudéssemos participar, né? Aí teve aí os verbetógrafos pioneiros, com o tempo isso foi aumentando, foi crescendo, até que um dia ele pediu para a gente acelerar a participação. Aí um belo dia a Serenona Monja apareceu, falou do legado, da legadologia, pediu para ele se dedicar mais ao DAC e que ele passasse a não escrever. Não foi exatamente assim, com essa precisão de não escrever mais verbetes, não é isso? Mas dele se dedicar ao DAC. E foi então que ele nos pediu para nós assumirmos, né, toda a equipe, professora Adriana, toda a equipe de verbetes, né, que a gente assumisse verbetes nossos diariamente. Então a gente começou a ter esse esforço, né, e ano passado, em abril do ano passado, a gente conseguiu azeitar a máquina, né, porque até então ainda intercalava com o professor Valdo. Nós conseguimos, então, fazer com que todo dia tivesse um verbete nosso, né? E é claro que a gente sabe, quem está aqui trabalhando, quem é verbetógrafo, sabe a dificuldade que é isso para nós ainda iniciantes, né? Não veteranos aí na questão da escrita, da conscienciografia, da verbetografia particularmente. Então, assim, considerando isso tudo, considerando que essa modificação é muito recente, né? Esse pedido do professor Valdo, mais uma vez, né? Só lembrando, o objetivo aqui também a forma é o verbete, mas o objetivo macro, obviamente, que é a interassistência a partir de uma mega proexis grupal, que é a nossa Enciclopédia da Conscienciologia, tá certo? Então, aqui o foco, antes de mais nada, não é o holofote de ninguém. É atalhos que o verbetógrafo está fazendo com as ideias dele, com a vivência dele, com o exemplarismo dele. Então, o foco é o verbetógrafo e sempre vai ser o principal da tertúlia. Aí, em relação a essa sugestão de local, de mesa e tal, a princípio a gente já combinou aqui com o grupo, né, que não se mudaria nada, a gente mudaria o mínimo a princípio, até com respeito ao trabalho do professor Valdo. É óbvio que se ele pediu para ser assim, a gente vai continuar assim até que se perceba que é preciso mudar, que é preciso alterar, enfim, que se faça aí. Ninguém está sendo rígido nem flexível, mas com o tempo a gente vai ver o que é preciso adaptar e reorganizar melhor, de modo que cada vez mais a gente consiga promover com mais eficácia ainda a assistência que a gente tem que fazer, né? É nossa obrigação, enfim, agora o legado tem que ser nosso, tem que se mexer, tá certo? Então é isso, eu acho que agradeço, aí a gente agradece, né, a sugestão do teletertuliano. Não sei se alguém quiser comentar alguma coisa, se não, eu devolvo aí o nosso professor Elmar. Professor Elmar, vamos em frente aí com o estudo aqui na letra B, por favor, eu dei uma lida aqui na sua sinonimologia, lá na página 1, né?
e na antonimologia. Sim. Certo, a minha dúvida ficou aqui no item 3, 4 e 5 da antonimologia. Qual foi o seu critério para colocar esses itens como retribuição policármica, doação espontânea e dedicação fraternal como antônimo? Com antônimo de aporte? É porque, na visão do verbete, o aporte é algo que você está recebendo. Alguém está subsidiando alguma coisa para você. Não é isso? Agora, esse subsídio não é porque você é bonitinho, é porque ele também se espera que haja um resultado com isso. Então, eu diria assim, o antônimo de aporte é você receber, é você doar. Né? Então, se você está tendo subsídios, né, que seja de qualquer, no caso aqui a gente está dando uma ênfase para o processo da autoconfiança, essa autoconfiança, quando surge, ela tem que gerar frutos. Que frutos são esses? A gente está falando aqui, como exemplo da retribuição. Você vai retribuir isso. E essa retribuição policármica, você vai, por exemplo, de alguma forma, o aporte para estar aqui hoje, esse verbete é uma retribuição, de alguma forma. Né? Alguma assistência está surgindo a partir dessa condição. Isso é uma doação que é resultado do aporte. Então, é uma continuidade, né? É um fluxo o processo. Você recebe e doa. Não é para ficar para você, vamos colocar dessa forma. Então, o antônimo de aporte, aí eu coloquei como doação, como dedicação fraternal a algum tipo de assistência, né? Uma doação espontânea, é nesse sentido. Né? O aporte, a doação seria o antônimo do aporte. Não sei se... Obrigado. Ficou claro. Né? Obrigado. Tá bom? Elmar, Oi. por gentileza, aqui em Principiologia, eu gostaria que você fizesse o cotejo entre o princípio da primazia do mérito evolutivo, na terceira linha, com o título do verbete. Ah, tá. Quando eu pensei aí, foi o seguinte: eu devo ter algum mérito para ter esse aporte. É nesse sentido. Porque senão eu acredito que ele não viria. Então se eu tenho esse mérito, é porque alguma coisa fiz por merecer. Esse é o ponto positivo da primazia desse mérito. O fazer por merecer não me dá o direito de banalizá-lo. Entende? É nesse sentido. Você recebe porque você mereceu, de alguma forma, mas você não pode banalizar. A banalização desse processo pode tornar você não merecedor desse contexto novamente. Né? Esse é o destaque que eu quis dar aí. Tá? Né? Na neossinapsologia, na página 2, você podia aprofundar para mim ou dissertar um pouco mais sobre as neossinapses necessárias à reformulação de hábitos? Sim. Você fazer a mudança conceitualmente, racionalmente, é fácil. Por exemplo, você sabe, você faz lá uma conscienciometria, faz uma consciencioterapia ou uma outra situação qualquer que te evidencia uma disfunção qualquer na sua manifestação. Você não está se manifestando de uma maneira mais adequada, ou correta, ou como você gostaria que fosse. O fato de você detectar isso é uma coisa. O fato de você transformar isso em uma nova realidade, fazer a reciclagem e se tornar, superar, né, enfrentar aquele contexto, superá-lo e vamos dizer assim, e vencer aquele obstáculo é um outro contexto. Né? Isso requer um certo trabalho. Depende do contexto de cada um. Né? Algumas situações eu tive que me esforçar mais para superar. Algumas eu me coloquei em situações críticas a ponto para que aquele quadro ele deixasse de acontecer. Então, por exemplo, falar em público, por exemplo, pode ser uma solução crítica para quem não quer, tem alguma fobia de se expor, de falar. Dar aula, por exemplo, no caso que eu usei muito esse recurso, até de uma maneira mais egoísta, vamos dizer assim, né? Aí você é o professor de conscienciologia. Inicialmente não era tanto para fazer assistência, inicialmente era para mim mesmo. Eu queria ser professor, eu queria vencer barreiras e tal. Depois que eu fui compreendendo a importância daquilo, a assistência que poderia ser feita, quer dizer, o Locke passou a ser externo, e não mais o Locke interno, né? Na minha consciencialidade.
Então, é nesse sentido, você, para fazer essa flexibilização, essa mudança, muitas vezes a melhor forma é você se colocar na chapa quente. Né? Correto. O IPC tem muito isso, nesse tempo de voluntariado do IPC, de você pegar a chapa quente. A chapa quente te obriga a acelerar as coisas. Né? Eu acho que a docência, a própria TENEPS, né? A própria prática, ou uma outra técnica assistencial, pode ser uma chapa quente para a pessoa acelerar isso. Aquele quadro que ela entende que está meio anacrônico. E criar neossinapses. Essas necessárias, né? Para que você mude o hábito. Isso. Perfeito. Agora, aqui em sindromologia, é a síndrome da ectopia afetiva. Tá, a ectopia afetiva, boa parte das nossas dificuldades partem disso, né? São processos afetivos mal resolvidos, ou de agora ou do passado. Né? Então, essa síndrome, vamos dizer assim, lá no Homo Reurbanizatus, né, o professor Valdo dá uma ênfase boa nisso, né? Tá. A síndrome da ectopia afetiva. Né? E eu resolvi colocar, porque em algum momento isso acontece comigo também, eu não estou isento disso. Né? Então, essa ectopia afetiva, ela é um traço, uma característica da manifestação que precisa ser trabalhada, ela é, no caso, patológica, é uma característica, é trafarista, é algo que tem que ser superado, melhorado, né, e evidenciado. Mas, muitas vezes, a gente nem tem a evidência de que aquilo está acontecendo. Por isso que os processos conscienciométricos são muito importantes para evidenciar para a pessoa aquela condição. Porque, às vezes, a pessoa está manifestando aquilo, né, e não está percebendo que está manifestando, que tem aquela característica. Ok, obrigado. Né? Professor Elmar, na terceira linha da parafatologia, você poderia trazer a sua vivência sobre a sinalética confirmadora da presença de amparo extrafísico na prática da TENEP? Sim. Bem, desde de tomar a decisão para essa prática, né, você ir até a prática em si, no meu caso pessoal, eu tinha uma insegurança, e aí, como é que eu vou saber se é o amparo que está lá na TENEPS mesmo? Como é que eu vou saber se o amparo chegou ou não chegou? Como é que vai se dar isso, né? E a partir do momento que eu comecei a prática, até mesmo antes da prática, eu fui tendo algumas evidenciações dessa presença mais ostensiva. Então, um fato, assim, que eu acho que mostra isso bem, de uma forma que eu quero dizer. Quando eu tomei a decisão de fazer a prática da TENEPS, eu falei assim, eu vou fazer a TENEPS daqui a um ano. Eu comecei a prática em 2000, salvo engano, 2000. Então, em 1999, lá em maio de 1999, eu tomei a decisão que em maio de 2000 eu iria fazer a TENEPS. E ele iria iniciar a prática da TENEPS. E nesse um ano aí, eu ia ficar atento a todas as sinaléticas que pudessem ocorrer, sem pressa, né, para que eu tivesse a segurança que lá em 2000, quando eu começasse, ia dar tudo certo. E tá, eu fui anotando, fui registrando, né, fui preparando o ambiente, essa coisa toda. Esse dia que eu fui começar a TENEPS, coincidentemente, no mesmo dia eu estava dando aula num CIP, lá em Belo Horizonte. Eu era o professor 2 de um CIP. E o professor 1 estava lá dando os conteúdos, eu lá ajudando em alguma coisa, mas ele mais passivo no processo. Quando chegou a parte prática desse curso, né, que trabalha com energia, né, que é o curso integrado de projeciologia, a equipe extrafísica acoplou comigo e me deram tanto aporte de energia nesse dia, é como se tivesse me ligado uma tomada, eu uma corrente 110, e eles tivessem dado uma corrente 220. Né? Era tanta energia, que eu achava que não ia dar conta de manter aquela quantidade de energia que estava surgindo ali. Eu comecei a entrar em euforia, né? Eu estava quase dando gargalhada de tanta energia que estava chegando, aí a coisa acalmou. E esse era o dia que estava marcado para iniciar a prática da TENEP. Aí eu falei, não tive dúvida, o pessoal chegou, né? E me chegaram de maneira ostensiva, chegando assim, dando festa. Aí eu fui para a prática, aí me deu uma segurança, isso para início. E depois eu fui acompanhando isso, mas isso também é uma manutenção, né? Porque nesse tempo houve momentos em que essa conexão ficou mais estreita e houve tempos que essa conexão ficou mais assim, eu fiquei em dúvida. Sabe? Assim, em alguns momentos nessa trajetória aí. Né? Mas, de uma maneira geral, eu sempre tive essa certeza, a confirmação da presença, aí por vários meios. Né? Aí vai do parapsiquismo de cada pessoa. Ou seja visual, ou seja intuição, ou seja o parapsiquismo impressivo, ou algum outro tipo de manifestação que me dava uma segurança que era isso que eles estavam lá, vamos dizer assim. Né? E o processo
continuava. Algumas vezes mais ostensiva, outras vezes menos ostensiva. Mas assim, nunca tive essa dúvida. Elmar, por favor, você pode falar sobre a maniologia na página 3? Maniologia, mania da dúvida. Esse era um trafor que eu achava que tinha, mas era um trafar. Aquela coisa de valorizar a dúvida. Então eu valorizava a dúvida ao extremo, sempre duvidar, como se isso fosse uma segurança. Nunca aceite alguma coisa sem duvidar ao máximo daquilo. É um mecanismo até assim racional, né, de você querer se proteger de alguma coisa que possa estar errada, vamos dizer assim. Então você sempre vai duvidando das coisas. Mas eu entendi que isso para mim era na realidade um mecanismo de defesa, porque se você se duvida de tudo, você também não assume nada. Tudo é dúvida. Se você duvida de tudo, você não precisa também assumir nada. E você pode justificar o não assumir uma posição ou né, uma atitude porque você estava em dúvida. Eu não tinha certeza. Então você também não faz nada. Então você usa a mania da dúvida, no caso eu estou usando de uma maneira trafarista, para justificar o fato de você não se posicionar. E dá um exemplo, para ficar mais claro. Eu estou atuando como professor de ACP1. Uma dúvida que eu tinha é se no momento lá do campo, eu ia fazer uma abordagem correta à pessoa. Então, olha, eu sou um professor, estou com um grupo de pessoas numa turma, e eu tenho que ajudar, meu papel ali é ser facilitador daquela turma, né, nas reciclagens. Qual a garantia que eu tenho que eu estaria fazendo a abordagem certa para aquela pessoa? Então eu tinha dúvida nisso. Essa dúvida me deixava com o pé atrás para não ser professor de ACP1. Quando eu rompi essa dúvida, consegui romper essa bobagem, eu falei, não, você vai e faz. As coisas ficaram claras, como é que as coisas acontecem. Eu abri espaço para que o amparo pudesse acoplar, me mostrar coisas, que o campo favorecesse a minha intuição para fazer a leitura necessária para ajudar, coisas desse tipo. Mas antes eu mesmo, de certa maneira, inibia essa possibilidade. Por causa sempre duvidar. Dúvida, né? Então, se cientificamente é uma coisa legal, vamos dizer assim, né? Eu usei ela de maneira dogmática, vamos colocar dessa maneira. E mais como um mecanismo de defesa do que como algo saudável. É importante duvidar, né? Mas não como, não como um mecanismo de defesa, assim, extremo, né? Pessoal, tem uma pergunta aqui genérica, vamos dizer assim. É uma teletertuliana, ela diz assim: eu conheço a Conscienciologia há 10 anos, assisto às tertúlias e participo de eventos gratuitos em São Paulo, pois não tenho recursos financeiros para avançar nos cursos. Leio, pesquiso, registro, mas sozinha ainda. Isso me gera muita insegurança em minhas interpretações, pois é sozinha. Tem acontecido de pessoas totalmente leigas na Conscienciologia pedirem minha opinião em situações que estão vivenciando. Hoje, inclusive, uma pessoa me ligou para pedir minha opinião usando o termo cosmoética, que ouviu de mim. Devo ou não dar minha opinião? Eu posso falar? Olha, eu vou dar minha opinião aqui para você falar nisso. Eu acho que se você tem uma opinião, essa pessoa está pedindo, você está falando aí em cosmoética, você tem a informação, você acha que você pode ajudar a pessoa, por que não dar opinião, né? É natural a gente ter uma certa insegurança e às vezes, dependendo do pedido, se for uma coisa muito forte, né? É interessante dar opinião e lembrar da pessoa, da importância da pessoa refletir, dela, né, tomar as decisões próprias, pesquisar. E uma dica assim que eu acho que pode ser interessante também, né, para você, é convidar essas pessoas também para irem nesses eventos gratuitos, né, da Conscienciologia. Acho que isso pode ajudar muito. Quem sabe, você pode até encaminhar alguém, né, no sentido de se esclarecer melhor sobre algum assunto. A própria tertúlia, né, eu não sei se essas pessoas poderiam ter acesso à tertúlia, mas é um meio, né, mandar perguntas para a tertúlia, como ela mesmo mandou. Tem as palestras, não sei em que cidade ela está, mas, por exemplo, várias ICs... São Paulo, capital. São Paulo tem bases, né, que podem, onde o IPC principalmente tem base em São Paulo, que as pessoas podem assistir palestras, tirar dúvidas, né. É bem tranquilo isso aí para ser resolvido, né. Professor Elmar, na página 2, no último, Crescendologia.
Você poderia amplificar o crescendo pacificação íntima e ataraxia, porque eu sei que uma pesquisa sua é ataraxia, né? Eu comecei a pesquisar ataraxia logo quando o professor Valdo, há muitos anos, ele lançou para as pessoas pesquisarem vários temas, né? Eu não lembro, lógico que estava começando esse processo da holoteca, né? Aí um deles era ataraxia. Aí, eu nem sabia o que era a palavra, assim, na hora me parecia uma palavra estranha, né? Eu peguei e fui me procurar, sabe? Aí me identifiquei com o processo da ataraxia, porque eu sempre estudei, sempre gostei dessa questão da pacificação íntima, da serenidade, sempre busquei isso, né? Tenho isso assim como um valor, vamos colocar dessa forma. E quando eu fui pesquisar a ataraxia, mas eu sempre via isso por um outro viés, vamos colocar dessa forma. E quando eu fui pesquisar sobre a ataraxia, aí eu fui entrar lá, né, que é o processo dos gregos, né, da filosofia grega, eu desconhecia isso nessa área, né? Aí eu comecei a pesquisar mais sobre a ataraxia e até escrevi alguma coisa, cheguei a escrever alguma coisa sobre isso, né? Então eu tenho isso como valor, e a ataraxia é o que hoje se fala muito aqui, né, da imperturbabilidade, né? Só que a ataraxia é imperturbabilidade via reflexão, né? Não é via outro meio. A ataraxia é a consciência atingir um estado de serenidade, de imperturbabilidade, mas por um meio, na época, chamado filosófico, mas filosófico no sentido da reflexão. Não por outros meios, não é uma meditação, não é um chazinho lá, né? Sei lá, alguma coisa desse tipo. É um processo mental, né? Isso me chamou muita atenção, né? Então eu comecei a pesquisar mais sobre isso, né? E é isso, né? Que eu acho que a condição da evolução vai nos dando essa condição, né? A evolução é esse rumo. Você atingir esse estado da imperturbabilidade não quer dizer que é uma imperturbabilidade não ativa, né? É nesse sentido que a gente está buscando, né? É um processo de ação, mas ele não é. Mas ele se atinge a ataraxia dentro do modelo grego pela reflexão filosófica, né? Nesse sentido. Muito bem, obrigada. Tem. Sim, você tem eu lembro que eu usei o seu verbete como foi um verbete, na verdade foi o professor Valdo, né, que passou o título. Me pediu para... Pessoal, então agradeço a participação do professor Elmar Andrade, de todos vocês, dos teletertulianos. Amanhã temos uma nova tertúlia e então os nossos comerciais agora. Sim. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje: 43 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 20 perguntas online. Os recados de hoje serão da Anália, sobre técnicas energéticas chinesas; a Neida, convite palestra OIC e experimentos do professor Ismael; Márcia, primeira semana da Paradireitologia. Boa tarde a todos. A ACIP está oferecendo o curso Técnicas Energéticas Chinesas. É um curso prático que será ministrado pelos professores Mário Oliveira e Leonardo Rodrigues. Este curso abordará temas como visão chinesa sobre energia, meridianos de energia, centros energéticos, energia através do corpo, grande e pequena circulação, entre outras. O curso será no dia 22 e 23 de junho, das 8h30 da manhã de sábado até as 17 horas de domingo. Esse curso pode ser feitas as inscrições pelo telefone 2102-1421, a partir das 15 horas, e maiores informações pelo e-mail acip@acip.com. As vagas são limitadas, o curso é prático, então apressem-se, façam as suas inscrições. Obrigada. Boa tarde a todos. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida a todos a participar da palestra com o professor Ismael Pinheiro, autor do livro Paracérebro, hoje na OIC, às 19 horas, das 19 às 21 horas, né, no salão de eventos da OIC. O professor Ismael Pinheiro é voluntário e pesquisador da Ectolab e estará apresentando o resultado das suas pesquisas que vem realizando desde 2011 no Laboratório de Ectoplasmia.
E hoje, é sexta-feira, ele iniciou outros experimentos, hoje e amanhã, e vai estar realizando experimentos com 50 pessoas que já foram agendadas a replicar o experimento anterior. Então, quem tem interesse em saber o que ele está pesquisando, quais são as relevâncias, o que ele está encontrando nessa pesquisa, compareçam lá e podem tirar suas dúvidas. Outro convite também é para o curso de amanhã, Campo para Pesquisístico Interassistencial, que inicia às 8 horas aqui no Salão das Dinâmicas do CAEC, e vai até às 11h30, e depois, à tarde, vai ser realizado lá no Discernimento, a continuidade, onde será apresentado a vocês as técnicas de levantamento de dados das pesquisas. Então, o campo à tarde e a pesquisa, o campo na parte da manhã e o levantamento de dados à tarde. E continua no domingo o dia todo. Então, é só o campo que é aqui no CAEC. Os demais, restantes do evento, será realizado no Discernimento na Sala Lazer. Ainda restam algumas vagas. Estão todos convidados. Pessoal, boa tarde a todos. Aproveitando a temática do verbete de hoje, você já pensou quais os aportes de autoconfiança que a cosmovisão paradireitológica pode lhe dar? Pois, na primeira semana da paradireitologia, cujo tema é a cosmovisão paradireitológica, teremos a oportunidade de aprofundar estas e outras questões relacionadas ao paradireito. O evento acontecerá de 8 a 14 de agosto, quando teremos 2 eventos acontecendo de forma autônoma. A primeira semana, o 5º Fórum da Paradireitologia e o acoplamentário temático com o tema Liderança Interassistencial, com os EPICONs Cristina Aracaki e Hernande Leite. As inscrições já estão abertas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada. E o verbete de amanhã é Duplismo Reflexivo, da especialidade Experimentologia. E a verbetógrafa é a professora Lilian Zolé. Agradecemos a todos pela presença e tenham todos uma boa tarde. Obrigada.